Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo continue nos abençoando por essa iniciativa aí do nosso querido pastor Magno. E eu gostaria de ser breve para a gente não ser muito pesado aqui no vídeo, ou muito longo. E o texto que Deus colocou no meu coração está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 17 e verso 18, que diz: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Verso 18. E ele lhe respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha que interessante. Nós estamos vivendo hoje um domingo de Páscoa e é bom que a gente lembre que a Páscoa ela foi instituída biblicamente no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 20, na passagem, na saída, no êxodo dos hebreus do Egito, saindo debaixo da escravidão de Faraó. A palavra Páscoa, ela quer dizer passar no hebraico. Traduzindo, quer dizer passar sobre, por cima, saltar. Lembrando que na noite em que os hebreus saíram, a orientação era que os hebreus tomassem um cordeiro puro, sem defeito, e matasse aquele cordeiro, reunisse com a família e o sangue daquele cordeiro colocasse nos umbrais das portas. Naquela noite, quando o anjo da morte passasse, a casa que tivesse com a mancha do sangue do cordeiro, ele passaria por cima, ou seja, haveria um passar, um saltar sobre. Quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, nós precisamos entender que Jesus estava orientando os discípulos a três atitudes que são imprescindíveis para a celebração da Páscoa na casa de um hebreu. Primeiro, eles tinham que observar o Haggadah, ou seja, era uma leitura, era um ritual litúrgico, onde eles lembravam, através de uma escrita, de uma leitura, a passagem dos hebreus para a terra prometida. Segunda coisa que eles observavam era o matzó, que quer dizer o quê? Pães asmos, pães sem fermento. Havia uma orientação para que naquela casa onde estivesse sendo celebrada a Páscoa, onde o cordeiro fosse morto, que eles tirassem todo o fermento ali que simbolizava o pecado e a impureza. E isso era imprescindível, não podia faltar numa família que celebrasse a Páscoa. Uma outra observação era o lugar para celebrar a Páscoa. Tinha que ser no seio da família. A família tinha que estar reunida, fazendo lembrar o Haggadah, o Matzó, e também precisava estar todos reunidos ali. Era interessante lembrar ou contextualizar que no Novo Testamento, quando Jesus diz, em tua casa eu celebrarei a Páscoa, ele estava dizendo, em tua casa nós vamos lembrar como Deus tirou os hebreus do Egito. Em tua casa não haverá mais fermento, não haverá mais pecado. Em tua casa eu celebrarei o êxodo, ou seja, da mesma forma que Jesus estava preparando os discípulos para um êxodo espiritual, da mesma forma que os hebreus saíram no êxodo para a terra prometida, Jesus também estava preparando os discípulos. E o que ele quer dizer conosco? O que o Espírito Santo quer nos lembrar nessa noite? Os discípulos ou os hebreus estavam sujeitos à escravidão eterna. Os hebreus estavam sujeitos a comerem do que sobrava. Os hebreus na casa de Faraó ou na terra lá no Egito, eles estavam sujeitos a uma escravidão perpétua e sujeito à morte. Quando Cristo entra no Novo Testamento como nosso Cordeiro Pascual, e ele diz, em tua casa eu celebrarei a Páscoa, ele está dizendo, na tua casa haverá festa, em tua casa haverá um êxodo, vocês vão para uma terra nova, uma terra que realmente é de vocês, e uma terra onde mana leite e mel. Nós precisamos lembrar que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra.
Precisamos lembrar que o nosso êxodo está próximo e em tua casa ele vai celebrar a Páscoa. Em tua casa o anjo vai passar, o anjo da morte vai passar por cima. O coronavírus vai passar por cima, mas não vai entrar. A calamidade vai passar por cima, mas não vai entrar na tua casa. Haverá sim bênção, haverá sim um êxodo para o lugar e para a promessa que Deus tem para a tua casa, para a tua vida. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo, a nossa promessa de Páscoa, a nossa promessa de êxodo. Não haverá praga na tua tenda, não haverá praga na tua casa. Na verdade, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Gente, que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.